Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Só de olhar em tua face, no relance dos seus olhos, meu mundo se transforma, minha família se transforma. Só de olhar para ti, Senhor Jesus, no relance dos seus olhos, meu mundo se transforma, minha família se transforma. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Você pode dizer isso? Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, Senhor, só tu és santo, Senhor. Não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual, ninguém se compara a ti, Senhor. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Esse culto é para ti, Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 30. A gente tem falado muito sobre Jacó, e hoje a gente vai falar sobre Jacó, mas de uma forma um pouco diferente. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, dizendo: estou eu no lugar de Deus, que te impediu
o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. É um momento muito terrível na história. Eu acho esse momento aqui um momento complicado, e a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, você deve estar estranhando aí, né? Raspei minha cabeça. Nunca tinha feito isso, tá? Eu tô com 45 anos. E ontem, quando eu recebi a última notícia da minha irmã hoje tá muito ruizinho, irmãos. Acho que é a primeira vez que eu vou falar o que está acontecendo com ela diretamente. Há 15 dias atrás, minha irmã teve 2 derrames pleural. Primeiro retirou 1 litro e 300 gramas. Depois tirou 500 gramas. Depois ela teve uma parada cardiorrespiratória e teve uma apneia de 2 minutos e foi reanimada. Ela entrou no hospital com asepsia total, a Juliana que entende mais sobre isso, com inflamação em todos os órgãos. Uma menina jovem, nunca teve um problema de saúde aparentemente. Acho que foi a primeira vez que ela foi internada, foi a primeira vez que ela ficou no CTI. Ela está entubada já há 15 dias, hoje teve que fazer um outro tipo de intubação. O rim dela parou, ela está fazendo hemodiálise. E se eu começar te contando tudo isso, você deve pensar, você perdeu a esperança? Não, pelo contrário, hoje eu me humilhei diante do Senhor e falei: Senhor, eu te amo de qualquer jeito. A gente tem que aprender a olhar para Deus mesmo no meio da dificuldade. E apesar de eu não saber como eu estou de pé hoje, eu continuo acreditando e agradecendo a Deus por cada milagre, cada notícia boa. Cada vez que a gente recebe um relatório, a gente continua, porque é muito comum pessoas passarem por um momento tão difícil e se recuperarem. Quando Deus está no negócio, você mesmo já deve ter visto vários milagres. E uma coisa que eu aprendi é confiar em Deus. A confiança em Deus, ela muda a gente, ela nos transforma completamente. Teve um momento que eu quase perdi minha fé, porque eu perguntei assim: Deus, ela sobreviveu ao Covid. Ela era tão forte que nem Covid ela pegou. E de repente passa o Covid e ela tem um problema respiratório. Mas toda vez que ela está deitada lá, que a gente coloca uma canção ou uma música, ela responde de alguma forma. Então já é um bom sinal que de alguma forma ela está interagindo. E o resto Deus vai fazer tranquilamente. Então eu pedi minha esposa hoje para orar por mim. Eu falei: Senhor, gente, não é religião, por favor, não vou fazer ninguém para a religião dos careca aqui, não tem nada a ver. Eu quis me humilhar a Deus, entregar para Ele é o que me custa. Mesmo se Deus não fizesse nada, Ele já fez por mim. E eu fui buscar a Deus. Amém? Só para você entender e não se assustar. Sei que provavelmente estou bem feio, mas Deus sabe. Eu tenho falado com vocês sobre Jacó. E esse processo da vida de Jacó, de encontro com Deus, é um processo que eu e você vai ter que passar em algum momento. Em algum momento você vai ter que ter um tete a tete. Mas eu quero te fazer um mapeamento, porque às vezes a gente acha que Deus vai nos tocar por causa de algum parente, como se algum parente pudesse nos salvar. Claro que existem coisas terrenas, existe influência e Deus responde a oração, mas eu estou falando de algo com Deus, porque uma coisa que me fortalece nessa luta é saber que a minha irmã é de Deus. Agora vamos entender. Jacó, ele vem fugido, ele vem com briga, porque ele tinha roubado a bênção do seu irmão. Ele sai
da sua casa sem absolutamente nada. Ele causa um problema familiar porque a mãe e o pai acabaram brigando, porque havia uma preferência entre filhos. Ele chega num lugar, ele começa a trabalhar 7 anos porque ele está amando uma mulher chamada Raquel. Ele trabalha por essa mulher 7 anos, depois ele é enganado, recebe Lia, trabalha mais 7 anos, agora 14, mas isso eu já falei para você. Depois de 14 anos, dura praticamente um pouco mais, 20 anos. Ele termina de pagar todas as dívidas, porque ele era trabalhador. Ele não era um cara desonesto, ele queria trabalhar. Ele queria ver as coisas acontecendo pelo seu próprio trabalho. O que tem de vagabundo hoje, irmãos, que não gosta de trabalhar. Tem uns até que são aqueles assim, 6 horas por mim, já viu isso? É tão preguiçoso que não tem nem coragem de orar. Mas Jacó não, ele era trabalhador. Mas o trabalho não mudou um fato, tudo que ele tinha não era dele. Ele era abençoado, ele só não conhecia a prosperidade. Deixa eu te dar uma chave de bênção. Diga para o seu irmão, se a sua única fonte de renda for o seu trabalho, você ainda não conhece o que é prosperidade. Você precisa avançar. Deus precisa te iluminar, te dar uma ideia nova, algo. Porque até esse tempo Jacó estava trabalhando, mas ele não tinha nada. Se alguém chegasse na casa dele e perguntasse de quem é isso, ele ia falar de Labão, porque ele estava trabalhando para pagar a dívida de amor por uma mulher. Deus libera uma sabedoria tão extraordinária para ele, que mesmo Labão oferecendo ele um salário e arrumando um jeito dele, Labão falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar ovelhas aqui, e se der ovelhas malhadas é sua. Labão praticamente está dizendo, isso não vai acontecer. Eu vou te oferecer um trabalho, você vai ficar comigo, e eu arrumei um jeito de pegar o coração, e ele vai ter que ficar preso a mim. Mas aí é que está. Ninguém fica preso quando Deus quer te libertar. Ninguém é capaz de botar em qualquer prisão se Deus ali não permitir. Deus permitiu que Jacó ficasse um tempo na casa de Labão. Aí de repente Deus dá sabedoria, e as ovelhas, a Arântia falou muito bem sobre isso, começaram a multiplicar. Uau! Ele sai de lá debaixo de uma prosperidade. Só que tem uma parte aqui que eu queria conversar com vocês. Mesmo Deus falando com Jacó, tem uma pessoa dentro da casa dele que parece que não aprende nada. Raquel, a mulher que é o alvo de um amor, que é o símbolo de um trabalho de 20 anos de amor, parece que não aprende coisa nenhuma. Tem gente que mesmo vivendo perto de Deus não aprende. Interessante que Jacó teve um encontro com Deus, mas parece que Raquel não teve. Porque você olha para Raquel, quando Jacó ele sai de casa, a sua esposa rouba seu próprio pai. Você sabia disso? Ela pegou uns ídolos. Quando você vê essa palavra ídolos, você pensa assim, não, era só uma estátua. Não, ali significava título de propriedade. Ela viu Deus abençoando seu marido. Ela viu Deus transformando a vida financeira e espiritual do seu marido, mas mesmo assim quis roubar o próprio pai, a ponto de o seu pai ir atrás de Jacó. Será que mesmo na casa do Senhor você tem aprendido com Deus? Quem tem sido o seu mentor? Quem tem sido aquele que te governa, que te dá orientações? Porque eu vejo tantos filhos falando, olha, minha mãe é uma mulher de oração, e você é quase um satanazinho. Você encontra líderes abandonados, loucos. Deixa eu te falar uma coisa, se você for num lugar onde tratam pessoas com problemas mentais, 60% são ex-evangélicos. Porque o mundo espiritual é incrível, mas você precisa também ter uma mente racional. E tem pessoas que entram numa dimensão,
mas enlouquecem, porque estão querendo viver o sobrenatural, mas não querem viver a Deus. O princípio está equivocado, está errado. Raquel viu o seu marido prosperando, Deus dando ideia, ao invés dela se tornar uma mulher que edificasse a casa, não. Olha, deixa eu te falar uma coisa, solteiro, você tem que ter muito cuidado com quem você casa, porque se você casar com a pessoa errada, você pode ter certeza que seu futuro vai ser prejudicado. Você que tem algum amigo, cuidado com as suas amizades. Existem algumas amizades que, se elas não purificarem você, vão te contaminar. O problema é que às vezes a gente está tão apaixonado que não percebe isso. Você olha Jacó, apaixonado por essa mulher, e não percebeu que Raquel estava se corrompendo. Ele não percebeu que ela estava roubando o próprio pai. Às vezes eu tenho uma sensação que Deus queria Lia, porque tu não vê Lia fazendo umas coisas como essa. Lia só tem um problema, não era muito bonita, mas tem muita gente que tem esse problema, irmãos, e sabe vencer. Eu provavelmente estou com algum problema agora. Bonita eu não estou, tenho certeza. Sentindo falta do meu topete. Nem sabia que dava um friozinho assim de careca, ó. Ela andava com o marido, ela via Deus. Deixa eu tentar te explicar. Ela observa quando o marido sai de casa sendo Jacó e volta em Israel. Eu não sei você, mas se eu percebo que Deus está falando, deixa eu te contar um testemunho. A gente tem um casal aqui muito tremendo. Eles chegaram na igreja, ele chegou desviado. E ela odiava crente, eu tinha uma raiva de crente. Ela falava, não vou na igreja não, na igreja tem muita gritaria, tem esse negócio de sai Satanás. Então ela falava, vai que eu vou na igreja, alguém bota a mão na minha cabeça e fala, sai Satanás. Eu já vi uma senhora falando, olha pastor, eu tenho um problema espiritual, de vez em quando bate os demônios. Então se eu for na igreja, pelo amor de Deus, me deixa quieto pro Satanás não me pegar. Aí o marido dela desviou e ela entrou na igreja para orar pelo marido. Mas ela não gostava da igreja, mas ela entrou. Quando ela entrou na igreja, ela falou, não é que esse negócio aqui é legal? Estou sentindo Deus aqui no meu coração. Ela começou a orar. E começou a não faltar culto. Você vai ver como é que é bonito o testemunho dela um dia. Aí ela foi e se converteu. Aí o marido falou, mas a vida toda eu quis que você fosse para a igreja. E agora que eu estou desviado, você está crente? Ela falou, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas Deus está falando comigo. Ela começou a chorar, começou a buscar. Com 3 meses, ela acordou de madrugada, foi orar, ajoelhou, foi batizada no Espírito Santo. E o marido, sei lá, acho que 15 anos na igreja, não sabia nem que existia o Espírito Santo, ó. Aí ele chega na sala e fala, que isso mulher? E a mulher chapada, E mulher é diferente de homem, cara. Mulher é com Deus com força. Não sei o que acontece, reunião de mulheres vai 15, 30, 100 mulheres, 200. Reunião de homem vai 3. Eu, o Rodrigo e o Igor. Não dá para entender esses homens não, que não querem orar não. E ela tá lá orando, de repente ele olhou, ele veio falar comigo, pastor, não estou entendendo. Eu falei, o quê? Essa mulher está aqui, se converteu, está batizada no Espírito Santo e eu falei, e você o quê? E eu estou desviado. Eu falei, desvia agora. Eu falei, como assim? Eu falei, se você foi desviado, vira. Fica ex-desviado, né? Muda tudo. Aí ele falou, e como é que eu faço isso? É simples, cara. Não é um manualzinho onde você vai pegar e... Não. E hoje eles estão juntos, são uma bênção. Trabalham na igreja e estão cheios do Espírito Santo. Meses depois, Deus batiza ele no Espírito Santo. Esse é o grande problema da nossa geração. A gente é viciado em um puxadinho de unção. A gente vai na casa da irmã lá, aí a irmã bota a mão na nossa cabeça, a gente fica satisfeito porque alguém botou a mão na nossa cabeça. Mas a própria pessoa não busca Deus. A pessoa esquece de Deus.
A gente gosta de um puxadinho, a gente gosta até do óleo. Tem gente que acha que existe alguma unção no óleo. Deixa eu te falar, irmão, pode ser óleo de Israel. Já fui para Israel, já trouxe óleo de Israel. Pode ser azeite, pode ser o que for. O óleo é para a unção, mas a unção está em Cristo. A gente faz por uma orientação, mas se eu pegar o óleo ali e ficar, não vai virar um poder ali, não, da Marvel. Essas coisas não existem não, irmãos. Mas a gente acredita tanto, é por isso que tem tanta gente vendendo indulgência. É a campanha do martelinho de ouro, é do sabonete da unção. Você passa, Satanás bate, escorrega. Porque a pessoa, ela é com um pensamento: se eu não consigo encontrar Deus, eu preciso de um puxadinho. Olha só o que Raquel pensou: se eu não consigo encontrar com esse homem de Deus, se eu não consigo encontrar com Deus, eu vou roubar meu pai. Quando alguém é infiel, é porque tem esse pensamento: eu não vou ser abençoado por Deus porque eu não acredito em Deus, eu não acredito no caráter de Deus, então eu vou roubar Deus. Eu roubo na oração, eu roubo no dízimo, roubo na oferta, eu roubo em palavras, porque não acredita. Aí sabe o que acontece? Depois de um tempo, Lia, que era desprezada, o Senhor abençoava e fazia ela gerar. Raquel indignada, tomando conta da vida do outro, ela fala uma frase: Jacó, dá-me filho se não morro. E eu já vi congresso: dá-me filho se não morro. Não vamos entender essa frase, porque a Bíblia diz que ela fala essa frase possuída de inveja. Vamos ler, irmão. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse: Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Se você parar para pensar por contexto dessa frase, ela está com inveja, ela quer algo que ela não tem, e ao invés de pedir para Deus como Ana, vocês lembram de Ana, mãe de Samuel? Ela não tinha filho, mas ao invés dela estar infernizando a vida do marido, ela ia para a casa do Senhor. Se você não aprender a buscar a Deus, irmãos, nada vai te ajudar. Deixa eu te dar só um exemplo. Tem 15 dias da minha irmã entubada. Todos os pastores que eu fiquei cuidando quando teve Covid, ligava todo dia, via remédio, dava para ajudar, nenhum me ligou. Você tem noção do que é isso? Todos. Ligava todo dia de manhã, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã. Por que eu não estou chateado? Porque eu tenho Deus. Se eu não tivesse Deus, eu estaria chateado. Diga para o seu irmão: às vezes você está chateado porque você não entendeu o que vem de Deus. Eu não tenho tempo nesse momento para me chatear com Deus. Sabe por quê? Ele é minha única resposta. Nesse tempo eu não quero chatear a Deus, eu quero ser grato, porque quando eu sou grato, eu libero milagres. Ana chorava assim, na presença do Senhor. Achavam que ela era louca, chamaram ela de filha de Belial. O que você está fazendo aí, mulher? Você está chorando? Mas quando a gente entende que Deus é a resposta, a gente clama para Ele, porque para Deus um dia é como nada, 15 dias é como nada, minutos são como nada, porque quando Deus quer operar, se tiver morto 3 dias Ele ressuscita. Você sabe quando você percebe se o que você prega, o que você realmente vive? Quando você deixa de acreditar em você mesmo e confiar no Senhor. Mas Raquel, ela está arrumando confusão com o marido. Dá-me filho. Já pensou? Ó, Marquinhos está feliz, né? Casou agora. Ó que felicidade. Até tua pele está melhor. Ó que benção. Está até tocando diferente. Ó, que coisa linda. Ao invés de buscar a Deus, está arrumando confusão. Tem gente que arruma problema dentro da igreja, dentro de casa, dentro do casamento, só porque não está falando com Deus. A maior prova que depois de um tempo Deus dá filho a Raquel.
Mas interessante, ela diz assim: dá-me filho, senão eu morro. E ela morre justamente parindo. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com o que você pede, porque de repente você está pedindo. Deixa eu contar um testemunho para você. A gente foi pregar numa igreja, chegou uma irmã e falou para Dani: Dani, você ora por favor, porque eu quero que o meu marido volte. Minha esposa foi possuída por Deus na hora e falou bem assim: não vou orar não. Ela falou: como assim? Porque você não está orando pelo seu marido, você está orando pelo seu amante, e ele não é seu. Ela: mas como Deus falou com você? Ela falou: falou comigo. E a mulher saiu correndo. Às vezes a gente está orando por coisas que não é pra gente, não vai ser da forma com que a gente quer. Vocês lembram quando Jesus estava lá no barco? Ele estava dormindo. Chegam para ele: Jesus, só não se importa que a gente vai morrer aqui não? Enquanto estava uma geração amedrontada, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Porque quem é senhor da tempestade não tem medo da tempestade. Quando eu sou senhor, quando eu governo a minha mente nas situações, eu não tenho medo. E a melhor forma de eu ser senhor de uma situação e de governar é ter a mente em Cristo. Mas Raquel não percebeu isso. Você consegue entender que às vezes você é muito chato? Diga para o seu irmão: às vezes você é chato. Tem gente que fica assim: faz isso, Deus, faz isso, faz isso. Irmão, você imagina, Deus faz isso. Você sabe o que é esperar? Eu estava pensando essa semana, Deus só deu o nome dessa igreja de Esperança. Se a gente não aprender a ter esperança, que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, até aquilo que eu não gostaria, eu já não sei mais quem eu sou. Você não vai saber quem você é. No mundo nós teremos aflições, mas Raquel se perdeu. Será que você está se perdendo? É quando alguém quer fazer uma faculdade, mas Deus não tem essa faculdade. Talvez você queira tanto uma coisa e Deus tem uma outra coisa. Você vai ganhar muito mais, você vai ser muito mais feliz. Sabe aquele momento que você está saindo de casa e teu carro quebra? Aí você está tão chateado, você chuta o carro, você bate: Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Mas naquele momento Deus está te livrando de um assalto. Um dia eu estava no seminário, estava fazendo seminário, bacharel, e de repente eu estava no meio da aula. No meio da aula me deu um negócio, eu saí da aula. Eu fiz de uma forma até, acho que sem educação, porque eu não perguntei nada para o professor. Eu saí como se fosse para o banheiro, eu entrei dentro do carro e eu saí. Quando eu acabei de sair, teve um tiroteio. O lugar onde estava meu carro foi varado de bala. Todo mundo foi para a janela falando: pegou o André. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus te dá. O problema é que a gente não percebe. Deus estava dando um livramento a Raquel, estava falando: Raquel, se Jacó vai ser Israel, mergulha nessa unção, caminha, porque você pode ser um útero cheio de promessa, como Lia. Mas ela está com inveja, porque às vezes a gente fica com inveja do outro. Senhor, por que o outro tem isso e eu não tenho? Por que o ímpio faz isso e eu não tenho? Por que alguém tem? Senhor, eu não tenho. Você realmente conhece a Deus ou você anda com alguém que conhece? A sua experiência de conversão é como? Sua mãe é crente, seu cachorro é crente, papagaio é crente, mas você é desviado. Talvez você esteja na igreja, mas nunca teve um encontro com Jesus. Talvez até trabalhe. Dá-me filho, senão eu morro. Você sabe, Jacó ficou com ira porque ele sabia que ele não tinha essa resposta. Deixa eu te dar uma outra chave de sabedoria. Não tente ser a resposta para alguém quando você não é a resposta. Irmãos, quem me conhece sabe, eu não gosto de mentira, eu não invento as coisas. Às vezes alguém me pergunta: pastor, o que o senhor acha disso? Se eu não souber, eu vou falar: irmão, não sei. Eu não sabia o que era essa trascotomia, não sabia, não fazia a menor ideia.
primeira vez que eu escutei isso, eu falei, morreu. Eu não sabia que estava preservando o pulmãozinho dela. Será que você gosta de fazer coisas que você não sabe? Você sabe qual é a coisa mais dificuldade, uma das coisas mais difíceis para o homem? O orgulho. Às vezes a gente acha que sabe tudo, que a gente sabe demais. Jacó coloca ela no lugar. Fala, minha esposa, eu posso até ter trabalhado por você durante 14 anos, mas eu não sou Deus. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, precisa ser o teu Deus também. Você precisa conhecer Deus e não só a mim. A minha maior obrigação aqui na igreja é que vocês conheçam a Deus, porque eu te garanto, se você conhecer a Deus, algo impressionante acontece. Aí sabe o que ela faz? Ela faz uma coisa pior, ela troca a sua herança, a sua espera por Bila. Ela resolve o problema. Jacó, vamos fazer o seguinte, se eu não sou capaz de gerar, pega, toma aqui Bila, pega e se deita com ela. Como uma esposa oferece uma outra mulher para um homem que a ama e que trabalhou, vou repetir, 14 anos por ela. Parece que ela está desonrando o próprio marido. Ela está falando, olha, não importa o que você quer, o que importa é que eu tenha filho, mesmo que seja de qualquer maneira. Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Você quer a todo custo algo? Você quer algo que vai custar seu casamento? Vai custar a sua felicidade? Vou perguntar de novo, será que você quer algo tanto a todo custo? Será que esse desejo louco está dominando tanto você, que você quer tanto, que você está disposto a perder o que é seu para dar para o outro? Olha o que ela fala, ela vai ter filho no meu lugar e eu vou receber essa criança. Não, essa criança nunca seria filho dela. Era serva, vamos dizer assim, ela podia ser dona, mas nunca seria mãe. Você não pode trocar nada que Deus te deu por um paliativo. Deixa eu repetir, não troque aquilo que Deus te deu por um paliativo. Se Deus falar não, não troque Deus por nenhum Deus que vai te dizer sim, porque não será como papai. Papai é aquele que te ama e que dá a vida por você. Não troque o Senhor por nada. Repito, não troque o Senhor por nada. Não troque o Senhor por nada. Se Ele te impedir de engravidar, amém. É melhor você passar uma vida sendo grato do que passando uma vida reclamando. Eu vou falar de todo o meu coração. Se alguém me pedisse um conselho, pastor, eu vou morrer daqui a 2 anos, eu ia falar, viva da melhor forma esses 2 anos, porque é melhor viver se divertindo, vivendo com Deus, claro, debaixo de princípio, do que só chorando durante 2 anos, se você vai perder. Seja grato. Seja grato. Mas ela não entendeu. Porque quando a gente está com inveja do outro, a gente não entende aquilo que vai ser gerado dentro de nós. Quando a gente quer aquilo que é do outro, a gente nem desfruta. Você já viu como é que é criança? Criança é assim. Meus filhos pequenininhos, tudo perturbadinho. Comprava sorvete. Aí a gente, quando compra sorvete, a gente compra uma grande quantidade. Compra 2, às vezes. Ou quando compra picolé, compra uns 5, não é verdade? O Andrezinho e a Amanda chupando um picolé. Deram a primeira mordida, pai, você me dá o outro. Aí todo pai fala isso, pelo amor de Deus, come esse aí. O primeiro eles comem esganado. Eu estou passando mal. Eles
engole tudo, falando bem assim, me dá o outro, me dá o outro. Não desfrutam daquilo que podia desfrutar, porque está pensando no amanhã. Hoje o picolé se chama ansiedade. Depressão é viver no passado, ansiedade é só viver no futuro. O que vai ser amanhã? Será? É melhor gastar meu dinheiro todo hoje. Eu não sei se eu vou ganhar amanhã. Eu não vou viver amanhã. Moço, café é top. O café é gostoso. Às vezes a gente está assim. O que eu quero que você entenda é que Raquel tinha direito à promessa. Ela ia gerar Benjamim, ela iria gerar José, que ia mudar a história. O José era uma promessa. Mas enquanto isso não acontecia, ao invés dela buscar o Senhor, ela está reclamando. Essa é a palavra que eu tenho para você. A gente vai continuar no domingo. Uma palavra bem simples. Você está buscando ao Senhor? Ou você está reclamando demais? Porque quem murmura demais não se escuta. Eu vi um vídeo no TikTok, cara, um vídeo sensacional. Tá um menino com roupa de escola e ele tá chateado, chutando assim o portão, batendo. No que ele vira para trás, que ele sai, vem um carro e destrói tudo. Parece que quando ele parou de murmurar, o livramento vem. Talvez você veio hoje aqui pedindo para me orar por você. Você veio falando, hoje eu vou receber uma oração, vou receber um óleo na cabeça. E Deus está falando, não, só para de reclamar porque eu vou operar. Para de olhar para a vida do outro e olha para você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A oração põe muitos seus efeitos. Mas se você não vir aqui orar 7 horas, tem coisa que não vai acontecer na sua vida não. Senão seria fácil. A gente pegava agora aqui, de repente a Terezinha, nós vamos te dar 10 mil reais de salário, aleluia. Você vai ficar orando aqui o tempo todo na igreja. Ninguém mais ora na igreja, só a Terezinha. Oração é relacionamento com o Pai. Oração é a forma que Deus escolheu para você estar conectado. Aí Ele te abraça, uau, Ele fala contigo e você se sente envolvido por isso. Uma vez estava eu e o Diego, e a gente estava muito cansado, a gente tinha filho pequeno. Estava eu e o Diego reclamando num shopping. Falei, cara, tá difícil, a gente tá acordando direto, tô muito cansado. No que estava eu e ele reclamando, a gente tem um técnico de som, que é o Renato, viajou com a gente pro Brasil todo, com os filhos benditos. Aí ele falou, cara, vocês estão reclamando, né? Vocês esqueceram da minha filha. Aí eu olhei para ele, a minha filha eu tenho que acordar todo dia, 5 vezes. Ela já tem 5 anos. Porque ela tirou parte do estômago, ela só tem 1 metro de estômago. De intestino, perdão. Estômago seria impossível, né? Até 1 metro de estômago você já era um dinossauro. Verdade, olha que mulher linda, abençoada minha esposa para me ajudar. Ela só estava com 1 metro de intestino. Quando ele falou isso, eu e o Diego começamos a chorar. Ele não precisou falar mais nada. Ele falando, eu nunca reclamei, André. E é verdade. Ele viajou com a gente anos, nunca reclamou. Murmuração não é para você. A murmuração, ela faz você reclamar, ter inveja e faz você perder o que é seu. O momento que Jacó se deita com Bila, Raquel está perdendo aquilo que era dela. E foi ela que autorizou. Quando eu estou com Deus e a gratidão ela nos fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos sustenta em épocas difíceis. Tem uma hora que você está lá com Deus e ao mesmo tempo que você chora, você ri, Deus te abraça e você se sente consolado. Raquel só perdeu isso. Deixa eu te falar uma última coisa para me terminar.
O que eu quero te ensinar essa noite é: filhinho de crente não é crentinho. Esposa de homem de Deus não vai te transformar em uma mulher de Deus. O marido de uma mulher de Deus de oração, ou neto, não. Você precisa buscar o Senhor de todo o teu coração. Eu pregaria essa palavra se tivesse 10 pessoas aqui ou 1000 pessoas da mesma forma. Porque quando eu olho para Jesus, Jesus está no meio de uma multidão. Mas a mulher que tinha o fluxo de sangue foi a única que tocou nele e saiu virtude. Você quer tocar em Jesus hoje? Então você precisa tomar uma decisão. Eu tomei a minha decisão, falei: Deus, eu quero me humilhar diante do Senhor. Não quis fazer em público, porque o meu assunto era com Deus. Falei: Deus, eu quero me humilhar, eu quero perder. Preguei domingo, eu preciso sair marcado desse encontro com Deus. Eu preciso perder algo que eu saiba que foi para Deus. Ora malamassu tocotô. Toca nos meus irmãos agora, Senhor. Leva eles para uma dimensão onde eles possam ter um encontro com o Senhor. Eu não sei se é a primeira vez que eles entraram aqui, Senhor. Eu não sei se é a primeira vez ou já te conhece há tantos anos, mas o Senhor começou a queimar neles algo diferente. Um desejo de te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar. Pai, a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estaria, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui. A tua palavra diz que as portas dos infernos não iam prevalecer contra o Senhor, contra a igreja do Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja, e nesse momento a gente não está pedindo milagre, a gente está pedindo um encontro contigo, Senhor. Um encontro pessoal com a tua glória, com a tua presença, com o teu amor, capaz de nos transformar, de nos levar para uma dimensão do sobrenatural. Ora malamasso noroyo, eremanato noroyo manacantere balabassou. Libera teus anjos ministradores hoje aqui, Senhor, para consolar, confortar, edificar, confrontar, Deus. Ora malamasso tocotototô. Ora malamasso ndoroyo. Comece a orar, tenha o seu encontro com Deus, fique de pé. Comece a orar, tenha o seu encontro com Deus. Esqueça essas 4 paredes e tenha um encontro. Diga a Deus: eu não quero ter inveja, eu não quero aquilo que é do outro. Eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. Eu quero te conhecer. Ora malamasso doroyo. Era marata marana doroyo. Ara balabasu tokotototô. Iri malamasu tokotore balabasu tokô. Nós adoramos aquele que opera, o Todo-Poderoso. Busque um encontro com Deus, não ore por ninguém nessa hora. Só peça para Deus: Deus se revela a mim. Peça para Deus: se revela a mim. Ora malamasso tocototô. Ora malamasso tocotô. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória, com todo seu infinita
que eu diminua, que Ele apareça e me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. Ora malamassuto cotô, ora malamassuto, ei! Movimenta os vasos, Senhor, libera a tua graça, que enquanto eles estiverem te adorando, o Senhor possa estar destruindo, massacrando os nossos inimigos. Se levanta, general de batalha. Ora balabassuto cotote. Enquanto a mãe aqui te adora, restaura o filho. Enquanto a esposa te adora, restaura o marido. Enquanto o marido te adora, restaura a esposa. Enquanto os filhos te adoram, os pais são alcançados. E acontecerá que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocamos o teu nome, nos salva essa noite, Deus. Às vezes a gente espera ser conduzido por alguém, que alguém nos diga o que fazer, o que falar. É uma quarta profética. Vamos lá, libera palavras sobre a sua vida. Abra a sua boca e profetiza, profetiza, profetiza. Deus, não deixa ser mais uma noite. Queremos sair daqui tocados. Estenda sua mão assim para me te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre todos vocês. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se revele a ti e você possa falar: é o meu Deus, é o meu Pai. Que Deus te abençoe.